Vamos encerrar Neemias. Vamos ver o capítulo 13. Então, já vamos começar. Se os irmãos me ouvem bem, eu peço para a pastora Nilva fazer a oração inicial. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome santo e poderoso do Senhor Jesus que nós te agradecemos, ó Pai, a mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Mas antes de tudo, obrigada por esse dia que o Senhor nos abençoou, Pai. Como está escrito que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, os nossos ouvidos, coração, para recebermos o melhor, Senhor, que é a Tua palavra, é os Teus ensinamentos sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe grandiosamente a vida dos irmãos que estão participando, abençoa grandiosamente a vida da diaconisa Neuza, que está nos ensinando, Pai, e que tudo seja para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Amém. Então, como eu disse, hoje é o último capítulo de Neemias. Então, vamos ler o capítulo 13 e a primeira parte. Então, nós vamos ver aqui os estrangeiros sendo separados de Israel. Bom, naquele dia se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, essa lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Aqui, então, vamos, por enquanto, parar aqui. Então, Neemias, ele foi lá para Jerusalém, ele participou, então, da reconstrução dos muros, restaurou as coisas que precisavam lá, e ele, nesse meio tempo, depois de 12 anos que ele esteve ali, ele retornou para a Pérsia, de onde ele tinha vindo. E ele ficou algum tempo lá para depois voltar mais uma vez para Jerusalém. Então, nesse último capítulo, o que a gente vê é que enquanto Neemias esteve ausente, depois que ele voltou ali para a Pérsia, então ele teve um período ausente. E nessa ausência dele, muitos fatos, né, muitos abusos, coisas ruins começaram a acontecer, começaram a violar a lei. Então, esse período de ausência dele foi muitas coisas que desagradavam, né? Coisas que violaram a lei do Senhor e começaram a acontecer. Então, quando Neemias retornou para Jerusalém, então ele teve que cuidar dessas coisas, desses fatos, teve que lidar com isso e corrigir, então, aquela situação. E aí, o que nós vemos aqui, nos primeiros versículos que nós lemos, é que faz menção aqui que naquele dia foi lido para o povo o livro de Moisés. E ali estava escrito no livro de Moisés que tanto os amonitas como os moabitas, eles não podiam entrar ali na congregação de Deus. Então, onde que a gente vê isso? Se os irmãos quiserem acompanhar, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, um minuto, que eu separei, que eu tirei aqui, é Deuteronômio, capítulo 23. A gente vê que está escrito assim, Deuteronômio 23, versículos do 3 em diante, que diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saístes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Então, o que a gente vê aqui?
aqui em Deuteronômio, então está escrito que nenhum amonita, nem moabita deveria entrar ali no templo do Senhor. E explica a razão, porque eles, quando o povo de Israel saiu ali do Egito, eles não deram água, não deram pão, né? Não sustentaram eles. Então Deus, ele falou, ó, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram, o que que eles fizeram? Eles pagaram Balaão, né, para amaldiçoar o povo, para que o povo caísse ali, fizesse coisa que não agradasse não agradava ao Senhor. Mas Deus, ele converteu essa maldição em bênção. Então, todo mundo sabe, né, na história de Balaão, foi contratado ali para profetizar, para fazer o povo cair no engano, porém, Deus, ele estava ali com o povo e converteu a maldição em bênção, ou seja, Balaão era para profetizar, né, contra o povo de Israel, mas Deus, ele transformou ali a maldição em bênção. Então, por isso, esse povo aqui, amonita e moabita, não era para entrar jamais na congregação de Deus. Mas o que aconteceu? Nesse período que Neemias esteve fora, então, aconteceram algumas coisas. Não sei se os irmãos são lembrados, né, de Tobias. Tobias, o sumo sacerdote ali do templo, ele arrumou até um lugar para Tobias ficar ali no templo. Ou seja, contrariando totalmente aquilo que tinha sido dito, né? Porque Tobias, a gente sabe que foi dos que fizeram oposição ali a Neemias, quando estava na reconstrução dos muros. E Tobias, ele era então um dos inimigos, e ele fala assim, ó, vamos ler aqui, ora antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Veja que e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite. E se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Quem acompanhou o capítulo passado, viu, né, que nós lemos uma passagem que fala que, assim, o povo, o pessoal da tribo de Levi tinha sido separado para Deus, para o serviço no templo. E explicamos qual era a razão e tudo mais. Então, os levitas, eles, justamente porque eles eram da tribo de Levi, essa tribo foi escolhida ali para fazer o serviço para o Senhor. Então, enquanto todas as outras tribos, eles tiveram ali possessões que o Senhor deu, falou que a parte dos levitas seria o Senhor. Então, dali vieram os sacerdotes e os levitas da tribo de Levi. A gente sabe que Moisés é da tribo de Levi e que Arão, que é o sumo sacerdote ali escolhido por Deus e toda a linhagem dele, então seria sacerdote. Os sacerdotes viriam dessa linhagem. Então, aqueles que trabalhavam no templo eram da tribo de Levi. Foi a tribo que, quando todos caíram lá na idolatria, os descendentes ali da tribo de Levi foram os únicos que se mantiveram fiéis. Então, Deus falou que ele era a porção deles, né? E que eles trabalhariam no templo, uma função importante. E como eles não tinham, então, terras, não herdariam essas coisas, então o povo deveria colocar ali para eles, direcionar dízimos, depositar ofertas, dízimos, para os levitas, os cantores e porteiros. E também, dessa parte que os levitas recebiam, uma parte era destinada aos sacerdotes, porque eles teriam a dedicação toda ali para o serviço do Senhor. Então, eles estariam se dedicando a isso, porque aquilo funcionava 24 horas, tinha ali a adoração, os louvores, tinha os levitas, a gente viu que tinham serviços administrativos também que eles faziam, então porteiros, cantores e tudo mais. E os sacerdotes também estavam ali dedicados. Então,
tinha a questão dos sacrifícios e tudo mais. E aqui nós estamos vendo que tinha uma câmara bem grande, onde era ali depositado, então, as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do quê? Dos cereais, do vinho, do azeite, que eram direcionados ali para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e como também contribuições para os sacerdotes. Então, tinha esse espaço ali que era reservado para isso. Só que o que aconteceu? Tinha Eliasibe, que era o sacerdote, que era encarregado dessa câmara, ele se tinha ali feito, se aparentado com Tobias. E Tobias, justamente, ele não poderia estar ali está ali dentro do templo, porque nós acabamos de ler que os amonitas e os moabitas, eles não eram para entrar ali no templo. E Tobias, ele era, como se diz, alguém que não poderia, então, fazer parte disso, porque ele era, agora eu não me lembro se ele era amonita, mas enfim, ele era alguém dessa descendência que não poderia ficar naquele local. Mas quem, na ausência de Neemias, no tempo que ele ficou fora, muitas coisas começaram a ser violadas ali no templo. E ali, justamente, o sacerdote acabou deixando essa parte que era para ser destinada para os dízimos, para ofertas, daquilo que os levitas eram sustentados e os sacerdotes, eles acabaram ali usando com outra finalidade. E justamente destinaram essa parte para Tobias. Tobias, que, como nós já lembramos, eles eram um dos inimigos que fazia oposição a Neemias na época da reconstrução dos muros, e essa sala estava justamente ali reservada para ele, que não podia, que era dessa linhagem que não tinha direito, né? Tobias, olhando aqui, ele era um amonita. Então, ele era daqueles que não poderiam entrar ali na congregação. E aí, no final das contas, ainda foi permitido que ele usasse um espaço que era para destinação dos dízimos e das ofertas, né? Do que os levitas e os sacerdotes eram sustentados. Então, nós já vimos todas essas explicações e aí a gente vê, mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, ou seja, Neemias não estava lá, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, a gente vê que Neemias foi para Jerusalém, teve a autorização do rei, reconstruiu os muros, reconstruiu, né, recuperou assim, muitas coisas que estavam deixadas de lado, leu a lei do Senhor, incentivou o povo a obedecer novamente, né, a Deus, e colocar em prática aquilo que o Senhor tinha falado. Então, foi o tempo que ele ficou fora, muitas coisas já começaram ali a ser violadas. E uma delas era justamente isso, que os amonitas os amonitas e os moabitas não podiam fazer parte, entrar no templo. E justamente Tobias, que era um daqueles que estavam contra Neemias na reconstrução do muro, permitiram que ele entrasse lá. Então começou ali, e quem permitiu foi um sacerdote, e justamente no local desses dízimos, dessas ofertas que eram destinadas aos levitas, que por servirem ali no templo, eles não tinham outra forma de sustento. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então a gente vê que Neemias, ele zelava tanto, né, pelas coisas de Deus, ele ficou ali indignado e falou justamente Tobias, né, um amonita, né, e justamente um sacerdote que deixou que isso acontecesse. Então ele ficou indignado que chegou a tirar os móveis da casa de Tobias para fora dali. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Então,
depois dessa expulsão ali de Tobias, das coisas, né, que Neemias tinha ainda para resolver, daquilo que foi violado, ele tinha agora, então, restaurou a manutenção também dos levitas. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo, ou seja, acabaram deixando o serviço da casa de Deus, foram forçados a isso, porque já que eles não estavam recebendo ali os dízimos, o sustento, eles tiveram que buscar o sustento de uma outra forma, então eles se viram forçados a fazer isso. Eles foram forçados a fazer serviços fora dali, ou seja, acabaram tendo que deixar de lado o serviço na casa do Senhor. Então, muitos problemas foram surgindo ali na ausência de Neemias, e ele foi fazendo os ajustes necessários para acabar com essas perversões que tinham acontecido. Então, aqui do versículo 10 ao 14, então, Neemias, o que ele fez? Ele repreendeu os líderes que eram responsáveis, né, que acabaram negligenciando a arrecadação dos dízimos para os levitas, que se viram, então, obrigados, forçados a trabalhar nos campos, porque eles não tinham mantimento suficiente para se sustentar. E, então, essa foi mais uma situação que Neemias arrumou. Então, contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então, trouxe todos eles de volta. E o que ele falou? Então, todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, os sacerdotes, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles. Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Então, ele deixou ali pessoas confiáveis agora para que repartissem, então, essas porções que eram devidas ali aos levitas. Então, mais uma situação que Neemias veio colocar em ordem. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Então, nós vamos ver em algumas outras passagens aqui nesse capítulo, que Neemias, daquilo que ele faz, ele pede para que Deus, ele se lembre disso. Então, do que ele tem realizado, né? Posto isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Agora, qual é a outra coisa também que estava acontecendo ali, ó? Que Neemias veio restabelecer a observância do sábado, porque nós sabemos que no Antigo Testamento, o povo de Israel, e que foi reservado um dia, que era o sábado, que eles fizessem observância esse dia. Nós sabemos que no Novo Testamento não é assim, mas aqui, nesse momento, o povo era ordenado a obedecer, né, a observar o sábado. Então diz assim, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Ou seja, não era um dia era um dia de descanso, um dia direcionado a Deus, né? Então, trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Então, tinha isso, né? E eles não estavam observando já esse descanso no 7º dia. Estavam usando ali para fazer o comércio. Então, essa é uma outra coisa, uma outra situação que Neemias veio restabelecer. Então, os líderes, eles permitiram ao povo trabalhar no sábado, os estrangeiros que moravam ali, eles transformaram, então, o sábado num dia de comércio, mas era um dia de descanso sagrado e precisava ali ser obedecido. Então, o que aconteceu, né? Pois as pessoas, para controlar ali as portas, vamos ver aqui, também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Então, os estrangeiros estavam ali
também aproveitando esse dia para fazer comércio. Então, eles levavam todo o povo ali para comprar, para negociar, e esses negociantes, então, eles acabaram sendo expulsos. Ó. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, Neemias teve que tomar ali providências para evitar esse comércio que estava sendo feito ali, que ninguém estava respeitando mais nada, né? E estavam aproveitando, era para ganhar dinheiro, negociar, comercializar, enfim. Então, Neemias, ele acabou com essas atitudes ilícitas, que eram consideradas ilícitas no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Então, deram com a cara na porta, né? Chegaram lá, estava tudo fechado, não podiam entrar, então eles acabaram pernoitando fora de Jerusalém. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornarão a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Ó, aquilo que nós vimos no versículo 14, daquele bem que Neemias fez, aquele zelo, ele pediu para Deus se lembrar. Aqui mais uma vez, então o Neemias fez mais algumas coisas, regularizou mais uma situação que estava violando ali o que Deus tinha ordenado. E ele mais uma vez fala: Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Outra vez nós vamos ver no final, no versículo 31, Neemias mais uma vez repetindo isto. Outra coisa que ele teve que consertar: os casamentos mistos que eram realizados ali. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. A Neemias estava bravo aqui. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Então, com o tempo ali, os judeus, eles voltaram a se casar com mulheres de outras terras, né, de nações pagãs, as doditas, as amonitas, moabitas. E aí, Neemias chegou até falar aqui que ele espancou alguns, arrancou os cabelos, ou seja, ele acabou chegando ao ponto de se atracar ali com alguns, outros ele acabou expulsando, né? E na época do Antigo Testamento tinha essa proibição, né? Porque Deus ele tinha separado ali a nação de Israel, e as nações pagãs eram idólatras, então aqueles que acabavam se unindo acabavam sempre virando para a idolatria, adorando deuses pagãos, né? Que a gente sabe que não são deuses, né? Porque só há um Deus verdadeiro. Mas o povo ali juntando os costumes de outros povos, ele acabaria de novo se corrompendo, caindo na idolatria e tudo mais. Então, nessa época, havia então a proibição. E uma das razões para isso é para que evitar a corrupção ali, né? Que o povo fosse corrompido e deixasse de adorar o Deus verdadeiro, vindo adorar ídolos e tudo mais. Então, aqui, de novo, quando nós lemos nos capítulos anteriores, nós vimos que depois que foi lida ali a lei de Moisés, o povo se comprometeu que não, que tinha se arrependido, que ia fazer tudo conforme Deus queria.
E ali tinham até aqueles que selaram, né, assinaram ali representando o povo, tem a lista de todos eles que nós já lemos. Enfim, passou um tempo, Neemias teve que voltar lá para o rei Artaxerxes, né, lá na Babilônia, na Pérsia, e, enfim, ele pediu permissão para retornar para Jerusalém. Quando chega, encontra todas essas situações, né, que foram praticadas ali na ausência dele. Então, ele teve que procurar corrigir, e isso ele fez. Então, ele fez, assim, os principais pontos, né, que nós vemos aqui. Então, foram esses, o casamento misto, retomar a questão lá dos dízimos para os levitas, e expulsar Tobias, que era um amonita, que não podia ficar ali no templo. Enfim, estava colocando ordem na casa de novo. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Lembra Salomão, que se uniu? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Sim, porque aí eram tantos ídolos, Deus disso, Deus daquilo, né, e tudo mais, e que acabavam não adorando ao Deus único e verdadeiro. Dar-se-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, ao que o sacerdote Eliasibe de novo, o sacerdote, era genro de Sambalate, o honorita, pelo que o afugentei de mim. Então, a gente sempre lembra, né? Sambalate e Tobias eram um daqueles que faziam oposição a Neemias na reconstrução dos muros. E aí, o sumo sacerdote, né, teve um filho dele que era genro de Sambalate. Enfim, Neemias também afugentou dele. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Aí as reformas de Neemias. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Olha aqui de novo. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então ele fazia tudo, era tão zeloso, né, com as coisas de Deus, e ele sempre pedia que Deus se lembrasse dele. E aqui nós finalizamos então o capítulo 13, o livro de Neemias. E aí o que nós podemos, né, resumir? Neemias, ele foi um grande líder corajoso, que procurava ser justo, usava de sabedoria, que usava, né, que zelava muito pelas coisas de Deus. Ele motivou o povo na reconstrução, quando todos tentaram fazer desanimar, ele motivava o povo, ele falava, né, que estava firmado em Deus, ele levava o povo a obedecer, né, a Deus, e ele advertiu, ele repreendeu, ele tomou atitudes assim concretas para corrigir as violações ali que estavam cometendo. Ele trabalhou incansavelmente, né, e restaurou as coisas ali que não estavam nos eixos, né, vamos dizer assim. Então, nós vemos, por fim, que a obediência a Deus, ela é essencial, né, para que os propósitos do Senhor sejam realizados, né, na nossa vida. Ali, Neemias, ele foi bem sucedido naquele empreendimento, em tudo que ele se propôs a fazer, e nós vemos que Deus era com ele. Então, por quê? Ele zelava pelas coisas do Senhor. E aqui nós vimos que Neemias, ele ficou ali indignado quando percebeu as coisas estavam sendo feitas de errado, ficou inconformado, nós vemos Neemias que ele ficou triste, então é uma pessoa que realmente dava muita importância às coisas de Deus. Ele era um líder, acima de tudo, que dava valor à parte espiritual. Então, ele não se preocupou apenas em reconstruir a parte física, né, a reconstrução dos muros, que foi concretizado ali em tempo recorde, apesar de todos os obstáculos que enfrentou,
de tudo que tentaram desviar, de tentar abalar psicologicamente o povo, tentaram, né, com falso profeta para desviar a atenção dele, tentaram tirar ele dali, mas ele não se distraía, ele manteve o foco, ele enfrentou muitos desafios, inimigos, oposições, chantagens, ameaças, mas não esmoreceu e ele não desistiu, e a mão de Deus era com ele. Então, assim nós encerramos esse capítulo 13 e encerramos também o estudo do livro de Neemias, e que tem muitos exemplos aqui da vida dele, né, desse grande líder, que nós podemos tomar para a nossa vida também. Amém, irmãos? Então é isso.